Ministro Flávio Dino, lá no STF, brecou umas decisões da Justiça do Distrito Federal. Essas decisões autorizavam o que exatamente? Pelo que eu entendi das fontes, era a penhora de bens mesmo, o bloqueio de dinheiro em conta da FAPDF para quitar a dívida, certo? E ele não só suspendeu, ele meio que indicou o caminho, né? Falou que o pagamento tem que ser feito de um jeito específico, pelo regime de precatórios. E isso tudo dentro de uma ação que chamam de ADPF a 1249, parece que foi o próprio governo do DF que levou a questão para o STF. Isso mesmo. É importante pegar esse contexto. Existiam dívidas, sim, confirmadas pela Justiça, credores querendo receber, e o caminho, digamos, padrão para cobrar uma empresa privada seria ir atrás dos bens, do dinheiro, normal. Só que a FAPDF argumentou, e o GDF também, né, que ela não é uma empresa privada qualquer. Ela tem uma natureza diferente. E quais foram os argumentos que, colaram, que o ministro aceitou sobre essa natureza da FAPDF? As fontes destacam alguns pontos. Falam que ela tem um caráter institucional, né, voltada para o público, que não tem fins lucrativos, não está no mercado para ganhar dinheiro. Outra coisa, não compete com a empresa privada e, talvez o ponto principal, depende 100% de dinheiro do orçamento do DF para funcionar. Faz sentido, né? Uma fundação de pesquisa geralmente é assim. Aí é que está o pulo do gato. Essas características não são só detalhe de estatuto, sabe? Elas definem como a fundação funciona, principalmente financeiramente. A lógica que o ministro acolheu foi: não faz sentido tratar a FAPDF como se fosse uma loja, uma fábrica. Permitir bloqueio direto de conta, penhora de bem. Isso poderia simplesmente parar a fundação. Imagina só, o dinheiro que está lá para pagar a bolsa de mestrado, para financiar um projeto importante, de repente some, bloqueado. Isso ia travar tudo. E como ela depende do orçamento, não tem de onde tirar outro dinheiro rápido para cobrir esse buraco, entende? É por isso que a própria Constituição já prevê um jeito diferente, organizado, para o governo e para entidades assim pagarem suas dívidas de justiça. Entendi. Então, essa dependência do orçamento e não ter lucro, isso foi a chave para dizer, opa, calma aí, a cobrança tem que ser diferente, para não matar a fundação no processo. E a alternativa que ele apontou foi essa dos precatórios. Mas como é que funciona isso? Não é que perdoa a dívida, né? É só um jeito diferente de pagar. Exatamente. Não é calote de jeito nenhum. A dívida existe, tem que ser paga. O que muda é o como. O regime de precatórios é basicamente o sistema que a Constituição criou para organizar os pagamentos de dívidas judiciais do governo União, estados, municípios e também suas autarquias e fundações públicas, ou entidades que, como a FAPDF, se encaixam nesse perfil, né? Que vivem do orçamento e não têm fins lucrativos. Na prática, ele cria uma ordem. As fontes descrevem bem. Está na Constituição, então é regra séria. Garante que os pagamentos sejam feitos de um jeito organizado, transparente. E tem uma fila, uma ordem cronológica. Quem teve a dívida reconhecida e inscrita primeiro, recebe primeiro, claro. Tem umas prioridades na lei para idosos, doentes graves, mas a regra geral é a ordem de chegada. E o ponto crucial: obriga o governo a colocar aquele valor no orçamento do ano seguinte. Ou do outro ano, dependendo de quando a dívida é inscrita. Ah, então aquela ideia de fila oficial que eu falei faz sentido mesmo. Em vez de cada um tentar pegar o seu pedaço como pode, cria-se uma fila única gerenciada pelo judiciário e o pagamento tem que estar previsto no orçamento. Isso deve dar mais previsibilidade para as contas públicas, imagino eu. Sim, dá mais previsibilidade para o gestor e, pelo menos na teoria, trata os credores de forma igual, né? Isonomia. E aplicar essa regra para a PFDF, como o ministro determinou, tem consequências importantes. As fontes até apontam algumas. Primeiro, reforça a segurança jurídica, fica claro qual é a regra do jogo, evita aquela confusão de um juiz mandar bloquear, outro não. Segundo, e isso é vital para a FDF, protege a continuidade das atividades dela, evita o risco de uma paralisação total porque o dinheiro sumiu da conta, entende? As fontes dizem que a fundação é essencial para a pesquisa no DF. E terceiro, garante o processo correto, devido ao processo legal, para cobrar esse tipo de entidade.
Não é a regra geral de execução de dívida, é a regra especial da Constituição. É um reconhecimento de que a natureza pública, ou quase pública, exige um caminho próprio. Se a gente olha de cima, o que a decisão busca é um equilíbrio, sabe? Garantir o direito de quem tem que receber, que é justo, mas sem quebrar uma instituição importante ou desorganizar as finanças do Estado. A ADPF, nesse caso, foi o caminho para o STF dizer, olha, a interpretação correta da Constituição é essa aqui. Faz todo sentido buscar esse equilíbrio. Mas aí eu fico pensando, por que essa decisão específica lá da FAPDF em Brasília deveria interessar para quem está acompanhando, sei lá, o governo ou o setor de ciência e tecnologia? Qual é a relevância disso para além desse caso? Olha, tem várias camadas aí. Primeiro, acho que ela consolida um entendimento importante no direito administrativo brasileiro, né? Entidades que vivem do orçamento público e não buscam lucro, mesmo não sendo um órgão direto do governo, têm regras diferentes para pagar dívida judicial. Não é vale tudo, é precatório. Isso serve de exemplo, de orientação para outros casos parecidos pelo Brasil. Pense em outras fundações de apoio, por exemplo. Segundo ponto, a decisão reforça a importância do sistema de precatórios. Ele não é só burocracia, é um mecanismo da Constituição para organizar as finanças públicas. Existe justamente para evitar o caos, para garantir uma ordem mínima no pagamento dos credores do Estado. A decisão do ministro reafirma, para entidades como a FAPDF, é esse o caminho. E tem um impacto na ciência e tecnologia que você mencionou, né? Exatamente. Esse é o terceiro ponto. Quando você protege a FAPDF desses bloqueios repentinos, você está, mesmo que indiretamente, protegendo o dinheiro que vai para a pesquisa, para a inovação lá no DF. Dá mais estabilidade para a fundação trabalhar, né? E pesquisa precisa disso, de planejamento, de médio e longo prazo. É um sinal de que o sistema jurídico valoriza isso. E, por último, um quarto ponto, que é o papel do próprio STF. O uso da ADPF mostra como o Supremo atua para resolver essas brigas grandes sobre a Constituição, para dizer qual é a interpretação que vale para todo mundo. Nesse caso, sobre como cobrar dívida do poder público e de quem depende dele. É o tribunal fazendo o trabalho dele de guardião da Constituição, garantindo que as regras sejam aplicadas de forma uniforme. Realmente. É uma situação complexa. A gente pensa numa fundação de pesquisa, associa coisa boa, progresso, e ela pode acabar com bens bloqueados por dívida. E aí o sistema legal tem que ter essas saídas, como os precatórios, para lidar com isso de um jeito estruturado. Mostra bem as nuances da gestão pública, né? E como o judiciário tem que pesar vários pratos na balança. O direito de quem tem que receber, a função da entidade, a organização das contas. Então, só para a gente amarrar as pontas aqui da nossa análise, tivemos essa decisão importante do ministro Flávio Dino no STF, olhando para o caso da FAPDF. Ele basicamente disse não aos bloqueios diretos de bens para pagar dívidas e apontou o caminho. O pagamento tem que ser feito via regime de precatórios. E a base para isso foi reconhecer que a FAPDF é diferente. É institucional, não tem lucro, vive do orçamento público, não está competindo no mercado. Usar o sistema de precatórios, que é a regra constitucional para dívidas públicas, acaba protegendo a continuidade do trabalho de pesquisa da Fundação e, ao mesmo tempo, cria um caminho ordenado e dentro da lei para quitar os débitos. Perfeito. A decisão basicamente alinha o tratamento da FPDF com o que a Constituição manda para entidades com esse perfil mais público, né? Traz mais segurança jurídica e protege a missão dela. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma questão para pensar, que as fontes não aprofundam, mas que a situação sugere. A gente viu que o precatório organiza, prevê no orçamento, evita o caos. É um sistema importante, sem dúvida. Mas na prática, a gente sabe que essa fila do precatório pode ser bem longa, às vezes longuíssima. Depende de como estão as contas do governo, que tem que pagar, do tamanho da pilha de dívidas. Então fica a provocação, como é que o sistema, no dia a dia, consegue equilibrar de verdade a necessidade de quem tem que receber, que tem um direito na mão, às vezes esperando anos, com as limitações do orçamento público, com as outras prioridades do governo que financia entidades como a FAPDF, é uma tensão que existe, né? Entre o direito de um e a capacidade de todos pagarem de forma organizada. Como fazer esse sistema ser efetivo para o credor, sem virar só uma promessa para um futuro distante?
Fica aí essa reflexão sobre os desafios reais dessa engrenagem constitucional.